Eu comecei a frequentar o espiritismo recentemente e ouvi o pessoal falar sobre mediunidade. Eu gostaria de saber de vocês o que é mediunidade, se todo mundo tem, e ao participar dessas reuniões no centro, eu irei ser médium também? O que a gente pode esclarecer esse nosso internauta, Jorge? Bom, meu querido, bom dia para você, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você vai nos assistir, então a gente tem que falar nos horários diferentes, né? Na verdade, a mediunidade é um dos pontos mais fundamentais da doutrina espírita. E o que vem a ser a mediunidade? É uma sensibilidade que a criatura humana possui de perceber o mundo espiritual. Nem sempre ela teve esse nome. Esse nome chamado mediunidade vai surgir com a codificação kardeciana, nas obras de Kardec. É uma palavra criada por Allan Kardec, mediunidade, ou seja, a capacidade de ser o médio, o intermediário, o instrumento que conecta o mundo espiritual com o mundo corporal. Antes de Kardec, ninguém tinha esse nome. Então, é difícil hoje até falar, porque a palavra médium ficou tão usada, tão utilizada, que como é que a gente falaria se não fosse assim, né? Mas a mediunidade é esse dom que a criatura humana possui de se comunicar com o lado de lá, sentir o outro lado da vida e poder fazer essa percepção de que a vida continua. E aí você pergunta se todas as pessoas possuem essa mediunidade, se todas as pessoas possuem esse dom de se comunicar com o mundo espiritual. O item 159 do Livro dos Médiuns diz assim: todo aquele que num grau maior ou menor sente a influência dos espíritos é por este fato chamado médium. Porém, existem alguns que ela é mais expressiva e outros que ela é menos expressiva, de tal sorte que raros são aqueles nos quais não se encontra nenhum rudimento, ou seja, mediunidade ela não é um liga-desliga, fulano é médium, fulano não é médium. Ela é um degradê. Vamos comparar com a visão. A visão, a maioria das pessoas veem, mas a visão não é igual para todo mundo. Tem gente que vê claramente, gente que vê com óculos, tem gente que tem baixa visão, e tem pessoas que têm ausência da visão, ausência completa. Então, se você for observar, a grande parte das pessoas tem visão, aí tem algumas que têm menos, tem menos, tem menos. É mais ou menos assim a mediunidade. Há pessoas que são muito mais médiums e pessoas que são menos médiums, mas que não tenha nada de mediunidade, é muito raro a gente ter. E é exatamente por isso, como muita gente tem mediunidade e raros são os que não têm, nós fazemos um corte e dizemos assim, olha, podemos dizer que praticamente todo mundo é médium. Se eu vou pensar de maneira estrito senso, todo mundo é, lato senso, todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Só que tem algumas pessoas que têm tão pouquinho que quase não percebem. E tem outros que são muito médios. Muito médios. Então, a gente costuma dizer que entre os médios existem os médiums ostensivos, que são aqueles que têm a mediunidade mais pujante, mais intensa. E aí você pergunta, tá aí, o que eles fazem? Eles ouvem, eles veem, eles escrevem mensagens, eles falam aquilo que os espíritos têm para nos dizer, além dos médiuns de efeitos físicos, que são médiuns que produzem fenômenos que não são só eles que percebem, mas todas as pessoas podem perceber, objetos que se deslocam, espíritos que se tornam visíveis e até mesmo tangíveis, tocáveis pelas pessoas que estão no ambiente. Todos podem ver, todos podem ouvir vozes diretas no ambiente, luzes que aparecem, são fenômenos de efeitos físicos. Então, os médiuns ostensivos são aqueles que esses fenômenos são claramente visíveis. Veem, ouvem, falam, escrevem pelos espíritos ou produzem fenômenos e efeitos físicos intensos, fortes, pujantes. E tem aqueles que são médiuns menos ostensivos, são médiuns mais sutis. Tem uma intuição aqui, uma intuição lá, tem algumas percepções, tem um sonho aqui, um sonho lá, enquanto tem outros que todas as noites saem do corpo, conversam com os espíritos com total lucidez. Então, os médiuns são esses que experimentam de maneira mais intensa e mais forte todos esses fenômenos. Então, a gente costuma separar no movimento espírita
internamente, médium ostensivo nós chamamos de médium, que é forte, médium que tem muita potência mediúnica, nós chamamos de médium. E os que têm menos potência mediúnica, menos intensidade dessa mediunidade, a gente diz, não, fulano não é médium. Mas ele, no fundo, é médium. Lá, pro senso, ele é médium. Só que é tão pouquinho que a gente, não. É como dissesse assim, não, fulano não enxerga muito pouco. Enxerga pouco, não, fulano não vê. Mas ele até vê, mas é pouquinho que ele vê. Então, a gente fala que a pessoa não tem visão, mas tem baixa visão. Muito bem. Então, a mediunidade, ela é exatamente isso. E a casa espírita, ela não tem como objetivo tornar as pessoas médiums desses fenômenos que nós estamos falando. Ela tem como um dos seus objetivos educar essa mediunidade. A pessoa aprender, se eu sou médium vidente, aprender a usar. Se eu sou médium audiente, aprender a usar. Médium falante, aprender a usar. Médium escrevente, aprender a usar. Médium de efeitos físicos, aprender a usar essas faculdades mediúnicas. Ou seja, você tem a faculdade e eu vou ajudar você a usar esse recurso para o bem, para ajudar as pessoas. E um segundo objetivo que a gente tem no campo da mediunidade é diferente. É tornar todos nós médiuns do bem. Independente de eu ser uma potência mediúnica, eu sou ser o intermediário do bem na rua, eu sou o intermediário do bem na minha cidade, no meu trabalho e principalmente no meu lar. Eu ser o intermediário dos bons espíritos, não porque eu senti, olha, tem um espírito querendo se comunicar, mas eu estou vendo minha mãe em uma dificuldade, eu vou fazer. Eu ser o intermediário do bem. Então você pergunta, se eu participar da casa espírita, eu vou me tornar médium? Se você tiver mediunidade, que é um atributo que você já traz desde que nasceu, é provável que você, se assim quiser, ninguém vai lhe obrigar, que você venha até a frequentar grupos mediúnicos e até exercitar essa mediunidade. Mas isso você tem que ter faculdade mediúnica já e tem que ter vontade, querer, tem que ter querência de desenvolver, de atuar no campo mediúnico. Mas ninguém vai dizer assim, você é mestre, você tem que ir para a mesa. Tem que ir, obrigatoriamente. Não, você vai se você quiser. Agora, você, eu não tenho dúvida, vai ser convocado, sim, a ser o médium do bem, ou seja, intermediar o bem aonde quer que você seja. E como Francisco de Assis não tinha, na época, a palavra médium para usar, ele usou uma palavra que lhe cabia na época, a palavra instrumento. Quando eu falo da gente ser médium do bem, é interpretar a oração de São Francisco. Ó Mestre, não é? Ó Senhor, fazei de mim um médium da tua paz. Onde haja ódio, que eu semeie o amor. Onde haja ofensa, que eu semeie o perdão. Eu serei o médium do perdão, o médium do amor, o médium da verdade, o médium das esperanças, o médium da luz. Médium no sentido de ser aquele que leva a mensagem, não é mediúnico espiritual, mas é levar em nós, verdadeiramente em nós, os dons do Espírito, para que a gente possa contribuir, mesmo que a gente não seja um médium ostensivo, mas nós podemos ser um médium profundamente ostensivo, no sentido do amor, da fraternidade e da capacidade de nós cuidarmos um dos outros, como Jesus nos propôs.